Sou a idiota por ter dito à minha mãe para não vir à minha formatura e ir à da minha meia-irmã? Eu tenho problemas com minha mãe desde que ela se casou com o marido, Zeke, quando eu tinha 10 anos. Minha mãe era viúva e eu era filha única. Zack também era viúvo e divorciado, com 3 filhos. Nenhum do casamento com a falecida esposa, um de um relacionamento anterior ao segundo casamento e 2 do segundo casamento. Zack não tem um bom relacionamento com o filho mais velho. Ele divide a guarda dos outros 2 filhos. A filha mais velha tem a minha idade, e o filho mais novo é 3 anos mais novo, mas o relacionamento dele com eles não é bom. A filha do Zack também tem um relacionamento péssimo com a mãe, que prefere o irmão mais novo. Então minha mãe decidiu tratar a filha do Zack como se fosse sua própria filha, e quando começou a fazer isso, se tornou uma mãe pior para mim. Ela tentou compensar o relacionamento ruim da filha do Zack com os pais, e a colocou em primeiro lugar o tempo todo. Se ela nos levasse a algum lugar e fôssemos a um drive-thru, ela sempre priorizava a preferência da minha meia-irmã em vez da minha. Se ela nos levasse ao cinema, novamente, seria a preferência da minha meia-irmã. Se minha meia-irmã estivesse com a mãe dela e minha mãe me levasse ao cinema, ela diria não se fosse um filme que minha meia-irmã quisesse ver. Ela também se recusava a me levar a qualquer lugar que minha meia-irmã quisesse ir. Mas ela não se recusava a levar minha meia-irmã sozinha a lugares que eu quisesse ir. Depois de um tempo, explodi com minha meia-irmã. Disse que a odiava e que ela deveria ir fazer a mãe dela amá-la em vez de roubar a minha. Como resultado, minha mãe não falou comigo por semanas. Tipo, ela não me disse uma única palavra por pelo menos 5 semanas. Quando finalmente falou comigo, disse que não conseguia acreditar que eu machucaria alguém inocente de uma forma tão cruel, porque eu sabia que ela estava sofrendo por causa da mãe dela. Eu disse que estava sofrendo porque ela sempre escolhia minha meia-irmã em vez de mim. E ela disse que isso não estava acontecendo. E que mesmo que estivesse acontecendo um pouco, eu deveria entender o porquê. Ela disse que não era certo ter ciúmes, e que meu ciúme fazia com que ela gostasse menos de mim e quisesse passar muito menos tempo comigo. Acabei ficando com raiva da minha mãe, dizendo que estava cansada de ser a última, gritei com ela e disse que não era justo e que queria que Zack e os filhos dele fossem embora. Minha meia-irmã ouviu, o que fez a raiva da minha mãe voltar, e ficamos sem nos falar por um tempo novamente. Com o tempo, tudo voltou ao normal, mas era horrível, e eu fiquei cada vez mais ressentida. Minha mãe ficou ainda mais irritada porque, enquanto minha meia-irmã ansiava por uma aproximação, eu me recusava, e minha mãe não gostava de mim por causa disso. Eventualmente, minha mãe me perguntou de onde vinha toda essa raiva, e eu repassei cada vez que ela a colocava em primeiro lugar. Disse à minha mãe que aquilo me magoava e me fazia querer que todos os outros desaparecessem e que voltássemos a ser como éramos antes do casamento dela. Minha mãe disse que se sairia melhor se eu prometesse, pelo menos, ser mais gentil com minha meia-irmã. Não durou muito tempo, porque minha meia-irmã ficou muito irritada com a foto do meu pai e a foto da falecida esposa dele na mesma lareira e destruiu as duas. Tive que ser separada dela à força, porque eu estava furiosa, e ela também, mas depois a raiva dela se voltou para mim. Ela me perguntou por que eu precisava ter uma foto do meu pai e disse que era bobagem guardar fotos de pessoas mortas. Depois disso, não fingimos ser amigas e passamos a nos evitar. Minha mãe, às vezes, tentava me fazer sentir que não estava mais priorizando a filha do Zack, mas eu sentia. Ela definitivamente dedicava muito mais energia a ela e tentava me contar sua triste história sobre o porquê, mas eu não ligava porque queria que minha mãe continuasse sendo uma boa mãe para mim, e ela não estava sendo. Isso nos leva ao presente e à formatura. A filha do Zack e eu estudamos em escolas diferentes e nossas formaturas serão separadas, mas no mesmo dia. A minha é algumas horas antes da dela, mas minha mãe queria fazer uma festa só, e queria que eu concordasse em deixar a filha do Zack escolher o local da comemoração. Isso me fez perder a cabeça, e eu disse para minha mãe não vir e ir à formatura da filha do Zack. Na verdade, dei o ingresso que eu tinha para ela e fui morar com meus avós, que já tinham ingressos. Minha mãe disse que eu estava exagerando, e eu disse que tinha chegado ao meu limite, que ela deveria se concentrar na filha do Zeke, como queria, e parar de esperar que eu aceitasse qualquer coisa que sobrasse depois disso. Ela continua dizendo que quer conversar mais sobre isso, e me disse que precisamos discutir o assunto como adultos. Perguntei se ela daria mais desculpas sobre por que as preferências da filha do Zack importam mais. Ela me disse que minha reação foi muito extrema, e que precisávamos conversar sobre o porquê. Eu disse para ela se lembrar da conversa anterior e dos problemas que eu levantei, e que então não precisaríamos mais falar sobre isso. Disse a ela que tudo continua valendo e que eu poderia acrescentar muita coisa, mas não vou continuar perdendo meu tempo. Sou a babaca?